Boa tarde a todos. Meu nome é José Fabiano, faço parte do GFX, Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Hoje temos a honra de receber o professor Emerson Franchini, que irá apresentar o tema Metabolismo Energético em Esportes de Combate. Professor Emerson, é um prazer recebê-lo, a palestra é toda sua. Obrigado, José Fabiano. Queria agradecer também o Antônio, o Wonder, pelo convite. Saudar aí o pessoal da Universidade Federal de Alfenas. E que tem bastante gente aí que eu conheço: o Lucas, Maicon, o Danilo, a Amanda, o Vitor Tessuti, o Lucas, Yuri Mamed, que eu vejo às vezes algumas coisas de postagem também no Facebook. Então, boa tarde a todos, espero que o material aí que eu vou apresentar seja de alguma maneira útil para vocês, tá? O Antônio comentou comigo para fazer uma apresentação de aproximadamente 1 hora. Eu vou tentar correr com alguns slides, mas a ideia depois é, se houver alguma pergunta, a gente conversar. Então eu imagino que eu vou chegar perto de 1 hora, talvez eu passe um pouquinho. O que eu pensei para hoje foi comentar sobre potência e capacidade dos sistemas energéticos, algo sobre a contribuição energética durante o exercício de alta intensidade e contribuição energética durante os combates de algumas modalidades. Por que seria importante compreender essas características fisiológicas das modalidades? Basicamente, porque se eu tenho essa compreensão, eu torno os estímulos mais específicos. Então, a minha prescrição de treinamento fica mais eficiente. Então, é importante eu compreender o que acontece com um atleta ou com a atleta quando eles estão realizando uma determinada atividade. E, obviamente, quanto mais próxima essa atividade for da competição, tanto melhor. E aí nós poderíamos classificar as modalidades em modalidades mensuráveis e não mensuráveis. Por exemplo, nós temos algumas modalidades que dependem de precisão ou de um elevado nível técnico, porém com uma baixa dependência do componente fisiológico. Apesar de ser possível monitorar o que acontece aqui e talvez ter alguma medida de potência no salto, a dependência fisiológica nessas modalidades é razoavelmente baixa. Por outro lado, nós temos modalidades em que o aspecto fisiológico acaba sendo preponderante. Não que não exista técnica envolvida ou tática, mas o componente fisiológico acaba sendo o componente mais relevante nessas modalidades. Por outro lado, nós temos algumas modalidades, como as de combate, em que não é possível fazer as medidas com tanta facilidade, né? E aí, entre aspas, nós poderíamos chamar essas modalidades de modalidades não mensuráveis. E, em função disso, o que nós tentamos fazer é ter marcadores indiretos ou quantificar a estrutura temporal para fazer algumas inferências do que acontece durante ações dessas práticas. Pensando na transferência de energia, 2 pontos são extremamente importantes: a potência e a capacidade de cada um dos sistemas. Então, quando a gente pensa em potência, a gente pensa no ritmo de ressíntese de ATP, portanto, quantidade de ATP ressintetizada por unidade de tempo. A potência do sistema tem uma relação inversa com o número de reações necessárias, ou seja, quanto menor o número de reações para a ressíntese de ATP, maior a potência de um determinado sistema energético. E por outro lado, a gente tem uma relação direta com a intensidade, ou seja, quanto maior a potência de um determinado sistema, maior a intensidade de exercício que eu consigo manter às custas deste sistema energético. Por sua vez, a capacidade ela está associada à quantidade total de ATP que pode ser ressintetizado por esse sistema, tem uma relação direta com a quantidade de substrato ou de metabólito, então que vai limitar a capacidade do sistema energético. Normalmente
é a depressão de substrato ou o acúmulo de algum metabólito. E o sistema a capacidade, por sua vez, tem uma relação direta com a intensidade, com a duração do exercício. Portanto, a gente poderia pensar da seguinte maneira, né? Quando a gente pensa em potência, quanto maior a potência do sistema, maior a intensidade que eu consigo manter, quanto menor a potência, menor a intensidade. Por outro lado, a capacidade, quanto maior a capacidade, mais tempo eu consigo manter uma determinada atividade, ou seja, eu prolongo a duração. Quanto menor a capacidade, menor a duração que eu consigo manter este exercício. De uma maneira simplificada, normalmente a gente faz uma analogia com tanques, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no sistema TPCP como um estoque, aí, um reservatório de água com uma quantidade pequena, porém com uma vazão muito elevada, ou seja, uma capacidade pequena com uma vazão muito elevada. Portanto, eu depleto rapidamente o que eu tenho nesse sistema. Então, a capacidade é baixa e a potência é alta. O sistema glicolítico teria uma capacidade intermediária e um ritmo de vazão intermediário. Por outro lado, o sistema oxidativo teria uma quantidade, né, uma capacidade extremamente grande, com uma vazão bastante baixa comparativamente aos outros dois sistemas. Então, aqui eu consigo manter a intensidade por um período muito prolongado, porém, numa intensidade bem mais baixa do que eu conseguiria com esses outros dois sistemas energéticos. De uma maneira bastante relevante, a gente tem que sempre lembrar que esses três sistemas estão atuantes a todo momento. O que vai acontecer é que talvez a participação de um deles seja negligenciável, ou seja, muito pequena numa determinada atividade, e a participação de um outro sistema seja muito elevada, né? Então, a gente acaba falando sempre em termos de predominância. Muitas vezes a gente esquece o termo, né, predominante ou predominantemente, e indica essa atividade é uma atividade aeróbia ou essa é uma atividade anaeróbia, mas obviamente está embutido ali que há uma participação ainda que pequena dos outros sistemas. Quando a gente vai olhar os livros-textos, a gente se depara com algo dessa natureza aqui. Então aqui a gente tem a capacidade percentual dos sistemas energéticos, né, sistema TPCP, em verde, sistema glicolítico em amarelo e sistema oxidativo em vermelho. Se a gente olhar essa figura, a gente vai ver algumas inconsistências, né? Por exemplo, o sistema TPCP funcionando a 100% até mais ou menos 10 segundos, o sistema glicolítico demorando um pouquinho mais de 30 segundos para atingir seu pico de ativação e mantendo esse pico de ativação de 100% até um pouco mais de 2 minutos, ao passo que o sistema oxidativo demoraria mais do que 10 minutos para chegar ao seu ritmo máximo. Quando a gente olha no mesmo livro-texto, a gente vai ver que para exercícios de 10, 30 e 90 segundos, eles já apontam, né, esses autores já apontam uma participação diferente. Então, por exemplo, em 10 segundos de exercício, 50% ATP-CP, algo em torno de 45% glicolítico e algo em torno de 3 a 5% oxidativo. À medida que o exercício, na maior intensidade possível, avança, né, em termos de duração, obviamente aumenta a participação oxidativa e nós temos uma diminuição das participações anaeróbias, né? Isso aqui nós vemos em termos percentuais e aqui nós vemos em termos absolutos. Obviamente, em termos absolutos fica muito evidente aqui, né, esse avanço, nessa contribuição do sistema oxidativo para conseguir transferir a energia para a manutenção da atividade, né? Lembrando que aqui nós temos atividades bastante curtas, né? Então a gente já teria uma contrariedade em relação a outra figura. Se a gente pegar um outro livro-texto, a gente vai ver algo similar, né? Então o sistema ATP-CP aí com um pico em poucos segundos, o sistema glicolítico atingindo seu pico de ativação um pouco além dos 30 segundos, e o sistema oxidativo demorando bastante para chegar a uma ativação bastante elevada.
Apesar de ter sido publicado antes dos livros textos, né, quando a gente vai olhar a lista de referência desse artigo aqui, ele está baseado em referências muito mais recentes do que as referências que são utilizadas nos livros textos que eu acabei de apresentar. E aí o que a gente vê? Um deslocamento de toda essa participação para a esquerda, ou seja, o sequenciamento é basicamente o mesmo, porém as coisas acontecem num ritmo muito mais rápido do que era preconizado pelos livros textos. Então, a gente nota aqui que o 100% do sistema TPCP acontece numa fração de segundos, né, com uma queda bastante acentuada já no início do exercício. O sistema glicolítico vai ter seu pico de ativação ali por volta de 5, 6 segundos, e o sistema oxidativo já começaria a predominar por volta de 65, 70 segundos de duração. Lembrando que sempre que a gente vê essas figuras, os autores estão pensando num exercício na maior intensidade possível. Por que isso é relevante, né? Porque quando eu vou classificar um determinado exercício que eu preconizo para um atleta ou para uma pessoa, se eu tenho essa visão aqui, eu posso dizer que um exercício ali na maior intensidade possível, com algo em torno de 65 segundos de duração, é predominantemente aeróbio, porque é o que ele está mostrando aqui. Se eu me basear nas outras figuras, eu diria que ele é predominantemente glicolítico, porque tem algumas daquelas figuras mostrando ali o sistema glicolítico com pico de ativação até 2 minutos, por exemplo. E isso vai fazer uma diferença na interpretação do estímulo que eu estou dando, né? E, consequentemente, se eu dou um estímulo esperando uma adaptação e, na verdade, o que eu estou gerando de modo agudo é algo muito distinto daquilo que eu estou direcionando, eu provavelmente vou induzir adaptações diferentes daquelas que eu desejaria no meu atleta ou no meu cliente. Aí alguém poderia dizer, mas isso é material antigo, é material de livro-texto, né? Ninguém mais utiliza isso. Não, as pessoas utilizam ainda hoje. Esse artigo saiu há 2 semanas, né? Um position stand sobre bicarbonato de sódio e performance, e num dado momento eles apresentam essa figura aqui, ó. Se vocês olharem a figura, vocês vão ver que o pico da ativação do sistema glicolítico está ali em 30 segundos e não em 5 segundos, 6 segundos, como a visão do Gastin apresenta, né? E notem que o sistema oxidativo com uma demora muito grande para começar a predominar, né? Lógico que aqui o eixo é diferente, né? Aqui eles estão pensando em potência, que é mantida por cada um desses sistemas energéticos, ou pela combinação desses sistemas, mas de uma maneira geral a gente consegue ver que o pico de ativação do glicolítico está acontecendo ali por volta dos 30 segundos, o que é similar ao modelo clássico, né? Então, isso traz implicações tanto para o que a gente pensa em termos do tipo de suplementação que vai ser feito, quanto o tipo de estímulo que é dado. Obviamente, existem diferenças, né, no quanto cada indivíduo vai atingir de pico e por quanto tempo ele vai manter uma determinada ativação de cada um desses sistemas, né? Nessa figura do mesmo artigo de 2001 do Gastin, nós temos os indivíduos treinados aerobiamente, com a linha tracejada aqui, e os indivíduos treinados anaerobiamente. Dá para ver que, obviamente, os indivíduos treinados anaerobiamente têm uma vantagem no início de uma atividade do tipo all-out, né? Aqui é uma atividade de 90 segundos, só que lá por volta dos 40 e poucos segundos, né, 40 segundos, os indivíduos mais condicionados aerobiamente já começam a ter uma vantagem. E isso é consequência do ritmo de ativação do sistema ATP-CP, que é distinto entre esses dois indivíduos, do sistema glicolítico, aqui o indivíduo treinado anaerobiamente, aqui o indivíduo treinado aerobiamente, e da ativação mais precoce de quem é treinado aerobiamente em relação a quem é treinado anaerobiamente. Então, quando a gente vê essa combinação, o indivíduo treinado anaerobiamente tem vantagem no início, mas ele começa a ter um desempenho pior ali por volta dos 40 segundos. O que numa visão clássica seria contraintuitivo, porque nós pensaríamos que aqui a gente ainda teria um predomínio muito grande do metabolismo glicolítico.
Mas tudo isso acontece no exercício contínuo, né, que é o que normalmente a gente menos vê em modalidades esportivas, né, tirando as modalidades de corrida, as provas de natação e de ciclismo, os esportes coletivos, os esportes de combate, os esportes de raquete, são todas modalidades em que os indivíduos fazem o tempo inteiro alta intensidade e baixa intensidade, independência da demanda da equipe adversária ou do adversário. Quando a gente vê o exercício intervalado, esse é um artigo clássico, na verdade é um dos artigos que eu mais gosto de apresentar. O que eles tentaram fazer? Eles tentaram determinar qual era a participação dos sistemas durante 10 tiros de 6 segundos, que são essas barrinhas pretas aqui, por 30 segundos de intervalo. O que eles fizeram? Eles fizeram uma biópsia imediatamente antes do exercício, imediatamente após o primeiro tiro, imediatamente antes do 10º tiro e imediatamente após o 10º tiro. Então, eles queriam comparar o que acontece aqui no primeiro tiro com o que acontece aqui no 10º tiro. Reforçando, os indivíduos estão fazendo 10 tiros de 6 segundos com 30 segundos de intervalo. E aí, o que eles obtiveram? Aqui nós temos os valores em milimol de ATP por quilograma de massa muscular seca. Então, quando a gente olha quanto foi consumido de ATP, 6,3%, qual foi a utilização da via glicolítica, 44,1%, e creatina fosfato, quase 50%. Tá? Isso no primeiro tiro. Quando a gente vai olhar o 10º tiro, né, se a gente pensar em participação percentual e se a gente tiver como referencial o modelo contínuo, nós esperaríamos o quê? Uma maior participação glicolítica e uma menor participação de ATP e de CP. De ATP, realmente há uma queda de 6,3 para 3,8, mas vejam que a via glicolítica cai acentuadamente, ó. De 44,1 cai para 16,1. Ao passo que a contribuição de CP, que era de quase 50%, chegou a basicamente 80%, ou seja, um aumento muito grande. Então, o 10º tiro, ele é mais anaeróbio alático, né? Lembrando que aqui é em termos percentuais, se a gente pensar em termos absolutos, obviamente há a queda. Ele é mais alático do que o primeiro, o que é contraintuitivo quando a gente tem um modelo contínuo de exercício. Tá? Algum tempo depois, o Girard e colaboradores fizeram a inclusão do aeróbio, né? Porque vale a pena a gente notar que nesse estudo do Gaetanos de 1993, eles não computaram a participação oxidativa. Quando eles fizeram as estimativas da participação oxidativa nesse mesmo tipo de exercício, né, 10 vezes 6 segundos por 30 segundos, então ATP de 6 cai para 2, CP de 8 vai para 40%, glicólise de 40% cai para 9%, e o oxidativo de 46% vai para 49%, ou seja, um aumento considerável aqui, principalmente da participação oxidativa à medida que a gente vai fazendo a atividade. E notem que são atividades bastante curtas. Tá? Bom, por que isso é importante? Porque as modalidades esportivas de combate são atividades intervaladas. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui algumas modalidades olímpicas, né, em provas olímpicas, ou seja, em estudos que analisaram competições olímpicas, né, a relação esforço-pausa do boxe é de 7:1 a 18:1, ou seja, para cada 7 períodos ou 18 períodos de atividade, o atleta de boxe tem 1 período de pausa. A esgrima é algo em torno de 1:1, o judô 2:1 a 3:1, né, 20 segundos por 10 segundos a 30 segundos por 10 segundos, o karatê 0,8:1 ou 1:1, a luta olímpica 3:1 e o taekwondo 2:1, tá? Isso é observado em alguns desses estudos com competições olímpicas. Quando a gente observa outras modalidades de combate,
como o jiu-jitsu, a gente tem 6:1 a 9:1, o kickboxing é 0:8:1, o MMA 1:1 a 1:3 e o submission 3:1 a 9:1. Então, se vocês observaram, em geral, as modalidades de percussão têm uma proximidade maior, né, de esforço-pausa, né, normalmente em torno de 1:1. As modalidades de domínio, de agarre, têm normalmente um período mais prolongado de atividade para período de pausa. E, obviamente, isso vai impactar a alguma participação dos sistemas energéticos e, consequentemente, a estruturação do treinamento. Então, vamos pensar um pouquinho agora nos estudos que tentaram fazer essas estimativas, tá? Essas estimativas das contribuições energéticas nessas modalidades. Antes de eu começar a falar disso, é importante a gente pensar no seguinte: existem diferentes métodos para estimar, né? A gente não tem uma quantificação, ou seja, não existe um padrão ouro para fazer a estimativa, para quantificar a contribuição energética. Então, a gente fala em estimativa e não em quantificação, tá? Uma delas é a biópsia, por exemplo, naquele estudo do Gaetanos. A outra é o déficit de oxigênio, que é um método validado pelo MEDBO no final da década de 1980. Aqui eu preciso da mensuração da carga externa, né, qual é a potência, qual é o trabalho que o indivíduo está gerando, né, num ergômetro, ou a velocidade com a qual ele está se exercitando, no caso da corrida, o que obviamente não é possível nos esportes de combate. Um outro método é o componente rápido do consumo de oxigênio pós-exercício, mais o lactato, que é uma metodologia validada pelo Di Prampero e Ferretti. Um artigo clássico é esse de 1999, mas o Margaria já trabalhava com isso desde a década de 1930. Aqui é o que a gente vai encontrar com as modalidades de combate, tá? Então, nós não temos aqui estudos com biópsia, que eu conheça, estudos com déficit de oxigênio, porque não dá para determinar a carga mecânica, a variável mecânica, né, durante o exercício envolvido ali no esporte de combate. E modelos matemáticos também seria uma alternativa, mas em geral aqui eu também preciso da determinação de velocidade ou de potência gerada, o que também é inviável com os esportes de combate. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Primeiro, que são estimativas, e segundo, né, o desempenho físico que alguém vai ter, ele é um produto da potência metabólica que o indivíduo consegue gerar, vezes a eficiência mecânica. Então, se eu sou mais eficiente mecanicamente, eu posso compensar alguma deficiência que eu tenha do ponto de vista metabólico. Por outro lado, se eu não tenho uma eficiência técnica tão grande, eu vou ter que compensar ali na minha potência metabólica, né? Idealmente, o atleta vai tentar aperfeiçoar essas duas coisas. Então, em última instância, do ponto de vista físico, o atleta está tentando o quê? Aumentar sua potência metabólica, e venha essa potência metabólica de onde vir, né? Pode ser do sistema TPCP, do sistema oxidativo, da via glicolítica. Então, é a somatória dessas vias, e ele está tentando ampliar sua eficiência mecânica, ou seja, melhorar a qualidade da sua técnica, né? Porque isso vai resultar num desempenho físico melhor, maior. Conseguem me ouvir bem até agora? Tá ótimo, então vou prosseguir aqui. Um outro ponto que a gente tem que pensar, quais são as fases do combate, né? Fazendo uma simplificação bastante grande aqui. Por exemplo, no boxe, eu tenho uma fase em que os atletas estão se movimentando, né, controlando a distância, e eu tenho uma fase de ataque, né, em que alguém está tentando desferir um soco no seu adversário. Quando a gente vai olhar o que acontece no boxe, esse é um dos primeiros, e até onde eu conheço, o único estudo que fez a estimativa no boxe, ele foi publicado em 2014, o que eles encontraram? Que há uma predominância oxidativa de 86%, com uma participação de 10% do sistema TPCP e de apenas 4% da via glicolítica. Além disso, pontos importantes que são apresentados nesse estudo. Quando eles analisavam o consumo de oxigênio
nos 20 segundos finais de cada round, os atletas alcançavam valores de 97% a 100% do VO2 pico na esteira. Ou seja, isso indica que o boxe tem uma elevada necessidade do sistema oxidativo, seja pelo fato da predominância, seja pelo fato dos indivíduos trabalharem numa intensidade muito próxima do seu próprio máximo. Tá? Aqui nós temos a quantidade de energia total em uma luta típica e a potência metabólica. Tá? Isso daqui vai ser importante também para tentar organizar o treinamento, né, criando tarefas que tenham esse tipo de demanda aqui, similar ao que acontece em termos de trabalho e ao que acontece em termos de transferência de energia total durante esse trabalho. Nesse mesmo estudo, eles mostram que o primeiro round era o único round que não era predominantemente aeróbio, então a participação oxidativa era um pouquinho inferior a 50%. No segundo e no terceiro rounds, e quando eles analisavam a luta total, que é o que eu acabei de apresentar, a predominância era oxidativa. Tá? Quando a gente pensa no judô, eu vou tratar basicamente das modalidades olímpicas, tá? Que são as que têm material publicado. Quando a gente pensa no judô, a gente tem duas fases muito importantes: a troca de pegada, em que a gente tem uma necessidade de resistência de força muito grande, e a entrada da técnica, que tem uma exigência muito grande de potência muscular. Então tem uma alternância de resistência de força com ação de potência. Esse é um estudo que foi o doutorado da Úrsula Júlio, que ela fez sob a minha orientação, foi publicado em 2017. O que a gente fez? Né? Uma simulação de luta, e aqui vocês conseguem ver o consumo de oxigênio em função do tempo de luta. Cada um desses retângulos aqui, ó, representam, né, esses retângulos representam intervalos, né, paralisação por parte da arbitragem durante a luta. Então, notem que até mais ou menos ali o primeiro minuto de luta, o consumo de oxigênio está subindo, daí em diante ele fica oscilando, mas de uma maneira bastante similar até o final da luta, tá? Em torno ali de entre 40 e 50, 55 mililitros por quilograma por minuto, que é muito próximo do VO2 máximo de atletas dessa modalidade. A gente fez, nesse estudo, lutas com durações diferentes. Só 1 minuto de luta, 2 minutos de luta, 3 minutos de luta, 4 e 5, que na época era o tempo oficial. Hoje o tempo oficial é de 4 minutos. E o que a gente observou? Que o consumo de oxigênio relacionado ao OBLA, né, que é um indicador de limiar metabólico, para membros superiores, ele era ligeiramente inferior ao que acontecia em termos de consumo de oxigênio com as lutas com diferentes durações. Por outro lado, quando a gente via o consumo de oxigênio no OBLA para membros inferiores, aí a gente via que havia uma similaridade desse valor com o que era atingido em lutas de 2, 3 e 4 minutos. Tá? Em termos do VO2 pico para membros superiores, esses valores eram atingidos apenas nas lutas de 4 minutos, então havia uma equivalência entre o que o atleta alcançava nas lutas com essa duração e o que acontecia num teste padronizado para membros superiores, mas ficava razoavelmente abaixo do que era medido em termos de VO2 pico para membros inferiores. Uma outra coisa que foi medida para a gente tentar calcular, né, estimar a contribuição dos sistemas, né, então o sistema oxidativo foi inferido por essas medidas aqui de consumo de oxigênio. O delta de lactato deu a estimativa da participação glicolítica e o consumo de oxigênio nos intervalos e pós-atividade, a participação do sistema ATP-CP. Aqui a gente vê o delta de lactato em lutas com diferentes durações. Notem que a partir do terceiro minuto, o delta de lactato é superior àquele do primeiro minuto. Tá? Mas se a gente dividir esse delta pelo número de minutos, a gente vai ver uma tendência contrária, ou seja, uma tendência de queda, né, de ligeira queda da participação glicolítica. Quando a gente vê o absoluto,
Em lutas de 3, de 4 ou de 5 minutos, os valores eram superiores a lutas de 1 minuto. E aqui a gente tem o que era o nosso interesse central nesse estudo, que era a estimativa dos sistemas. Não vou entrar em detalhes de todas as diferenças, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, se essa luta fosse uma luta de 5 minutos, dá para ver, né, que aqui a gente está comparando, na verdade, lutas com durações diferentes. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue ver que o sistema oxidativo aumenta de forma bastante grande a sua participação à medida que a duração da luta aumenta. Se a gente olhar o sistema glicolítico, ele fica basicamente constante ao longo das diferentes lutas, né, com pequeno incremento ali a partir dos 2 minutos, né, mas em termos absolutos nada muito distinto do que o primeiro minuto, e o sistema TPCP basicamente o mesmo valor, tá? Lembrando que aqui nós temos a estimativa absoluta, né, em quilojoules. Quando a gente olha em termos percentuais, a gente já consegue perceber que desde o primeiro minuto de luta há uma predominância do sistema oxidativo, ou basicamente 50% vem do sistema oxidativo, o restante dos outros 2 sistemas anaeróbios. A partir do segundo minuto a gente já tem a garantia da predominância aeróbia, tá? E essa predominância permanece razoavelmente constante do terceiro até o quinto minuto de luta. Notem que a via glicolítica tem uma pequena queda a partir do terceiro minuto, e o sistema TPCP cai do primeiro para o segundo, e do terceiro em diante ele fica razoavelmente estável, tá? Com valores que são menores do que do segundo e no primeiro minuto. Então, isso de uma maneira bem genérica, tá? Um ponto que é importante, que dá uma perspectiva de estudos futuros aqui, o que a gente observou é que a potência metabólica que os atletas conseguiam manter na luta de 1 minuto era maior do que nas lutas com durações superiores, ou seja, se nós encontrarmos uma maneira, via treinamento ou via suplementação, de evitar essa queda aqui da potência metabólica, potencialmente nós temos condições de melhorar o desempenho físico desse atleta durante a luta, né? Porque há uma queda aqui das lutas de 1 minuto para 2 minutos, com valores constantes até o final. Pontos importantes, né? Tentando sintetizar o que a gente observou nesse estudo. Primeiro, os atletas atingiam 77% do VO2 pico atingido no ciclo ergômetro, né, durante a luta, então 77% do que era atingido num teste padronizado era observado durante a luta. Aqui a gente tem o gasto calórico de uma luta de 4 minutos, que é o tempo oficial atualmente, e a potência metabólica, né? Se vocês lembrarem lá do box, vocês vão notar que aqui a potência metabólica é mais elevada, porque tem aquele componente ali de resistência de força muito maior do que acontece na luta de boxe. Participação oxidativa próxima de 79%, sistema TPCP 14% e sistema glicolítico 7%. Quando a gente pensa no karatê, que foi olímpico agora em Tóquio, também uma fase em que os atletas tentam manter a distância, né, controlam a distância para preparar para o ataque, e o ataque propriamente dito, tá? Então essas são as principais fases do combate. Lembrando, né, aqui eu estou fazendo uma simplificação bastante grande. Esse é um estudo clássico que analisou o karatê. Aqui a gente vê que eles submeteram os atletas a 2 a 4 lutas para cada atleta, num total de 36 lutas, com essa duração aqui, 275 mais ou menos 61 segundos. Os intervalos eram progressivamente menores para aqueles que fizeram 4 lutas, né? Então, da primeira para a segunda, 17 minutos, da segunda para a terceira, 15 minutos, e da terceira para a quarta, 9 minutos. Né? Eles filmaram para determinar as ações técnicas, consideraram baixa intensidade, o stepping, né? Aquele saltitamento em preparação para a execução das técnicas e os deslocamentos, e alta intensidade, eles consideraram os ataques e as ações defensivas ou contra-ataques, tá? Além, obviamente, de computarem as pausas. Então, aqui a gente vê uma representação da potência metabólica em watts por quilograma em função do tempo de luta, né?
Aqui vocês observam os valores de ações mais intensas. A gente tem as participações anaeróbias um pouco mais controladas, a linha de base aqui do consumo de oxigênio, e aqui vocês observam a medida do consumo de oxigênio ao longo das lutas e as interrupções, né, ao longo dessa luta aí de aproximadamente 270 segundos. Então aqui é só uma representação esquemática de uma das lutas, tá? Obviamente isso é variável de luta para luta. O que eles observaram? Quase 78% oxidativo, 16% de participação do sistema TPCP, 6% glicolítico. Aqui vocês observam o gasto calórico total, né, de uma luta que dá aproximadamente 80 quilocalorias. Porém, pontos importantes, né, que eles observaram, né? Quando eles viam a participação do sistema TPCP e relacionavam isso com os ataques, eles encontraram uma correlação moderada, né? Quem ativava mais o sistema TPCP eram justamente os atletas que conseguiam fazer um número maior de ataques durante a luta, o que indica que, né, se eu considerar que o ataque é uma ação desejável na modalidade, é importante eu aperfeiçoar essa via energética. Aqui, a participação glicolítica e os ataques durante a luta, notem também uma correlação moderada, né? A outra era 0,46, aqui a gente tem 0,49, então valores muito similares. Então, aperfeiçoar também essa via pode ser interessante para aumentar a quantidade de ataques durante a luta. Por outro lado, quando eles analisavam as 4 lutas, o que eles observavam? Que normalmente a participação glicolítica caía ao longo das lutas, ou seja, naqueles intervalos que eles adotaram, os atletas não conseguiam se recuperar para ter o mesmo tipo de atividade glicolítica nas lutas subsequentes. Então, à medida que as lutas foram sendo somadas, havia uma queda da participação do sistema glicolítico. Tá? Então, aqui a gente já tem um indicativo, né? Se eu tiver alguma intervenção de treinamento ou de suplementação, que eu consigo preservar a participação desse sistema, talvez eu consiga aumentar o número total de ataques ao longo das lutas, né? Dado que esse sistema, como nós vimos na figura anterior, estava associado a um número total de ataques. Aqui a potência metabólica total em função das lutas, notem também uma queda ao longo das lutas. Então, assim como nós observamos no judô, em lutas com diferentes durações, aqui eles observaram, né, que essa queda da potência metabólica acontecia ao longo da competição. Então, novamente, né, alguma ação de recuperação aqui no intervalo entre as lutas pode ser extremamente importante para evitar que essa queda aconteça, né? E esse método poderia ser um meio de quantificar a efetividade de alguma intervenção feita aqui no intervalo ou nesses intervalos para minimizar essa queda ou anular essa queda. Alguns anos depois, esse outro grupo da Itália fez também uma análise envolvendo tanto a competição de kata quanto de comitê, né, simulações, né, obviamente. Aqui eu vou mostrar mais a parte do comitê. Aqui a gente vê o aquecimento do atleta. Aqui são atletas do masculino, na época, lutas de 240 segundos. Aqui o início da simulação da luta. Tá? Então aqui vocês observam os valores do consumo de oxigênio, finalização da luta e a queda do consumo de oxigênio. Algo muito similar vocês vão observar aqui, porém para o sexo feminino. Tá? Quando eles comparavam os dois sexos em termos absolutos, notem que do ponto de vista do sistema TPCP e do ponto de vista glicolítico, eles não encontraram diferenças entre o masculino e o feminino. Tá? Porém, o sistema oxidativo gerou uma transferência de energia muito maior no masculino do que no feminino. Né? Mas vale lembrar que aqui a duração das lutas era distinta. Então, a gente consegue explicar isso facilmente pelo maior tempo de duração da luta no masculino em relação ao feminino, dado que aqui a gente tem os valores em termos absolutos. E, obviamente, quanto mais tempo, mais energia eu preciso transferir.
Aqui, em termos percentuais, notem que ainda assim o percentual era maior do ponto de vista oxidativo no masculino do que no feminino, porém uma diferença que não era tão expressiva quanto do valor, quando nós consideramos o valor absoluto. Tá? E a participação anaeróbia lática e alática sem diferenças entre os dois sexos. Tá? Não vou entrar nos detalhes do kata nessa comparação aqui. Outro ponto que eles também utilizaram foi verificar o quanto a potência metabólica equivalia em função do VO2 máximo. E o VO2 máximo determinado num teste padronizado. E eles observaram que para o kata os valores eram inferiores àquele atingido no VO2 máximo, em termos de potência metabólica, porém, para o comitê, esses valores eram mais elevados do que a potência metabólica do VO2 máximo, né, em torno de 1,14, 1,2. E notem que aqui, como o feminino tinha uma duração menor, a potência metabólica era ligeiramente superior àquela do masculino. Em termos gerais, aqui eu estou trazendo os dados do masculino, alguns pontos importantes. Primeiro, notem que o percentual que eles atingiam do VO2 pico durante a luta é bastante baixo. Quando a gente pensa lá no boxe, que também é uma modalidade de percussão, 97%, 100%, aqui era só de 55%. E lá no boxe era um teste em esteira. Aqui é teste em ciclo ergômetro. Então, a demanda cardiovascular e a demanda oxidativa no karatê aparentemente é bem menor do que aquela que acontece no boxe, provavelmente em função da frequência de ataques que se exige no boxe e da frequência de ataques que acontece no karatê. Então, em termos absolutos, em termos percentuais, 74% oxidativo, 12% glicolítico, 14% de participação do sistema ATP-CP. E aqui a gente vê a quantidade de energia total transferida e aqui a potência metabólica. Tá? Nós adotamos a mesma estratégia, porém aqui num estudo de caso com um atleta 2 vezes campeão mundial. Tá? Esse é um estudo que foi realizado lá no NAR, com a participação do nosso grupo de estudos lá da USP. Então, a mesma ideia, né, aquecimento, e aí uma simulação de luta. Então, aqui onde está o exercício é a simulação de luta, e aqui esse mesmo atleta fazendo um teste específico para determinação do VO2 máximo, tá? É um teste específico do karatê. O que eu quero chamar a atenção aqui? Pontos importantes, né? Aparentemente, esse atleta, que foi 2 vezes campeão mundial, ele era capaz de transferir mais energia anaerobiamente, do ponto de vista glicolítico, aqui, ó, 31%. Lembra que lá, com os atletas do Doria, esse valor era de 12%, tá? Quando a gente pega um atleta bicampeão mundial, ele era capaz de transferir uma quantidade maior, né? É lógico que é um estudo de caso, mas isso dá a entender, se a gente pensar lá no estudo do Benek e colaboradores, em que eles mostraram que aumentar a participação aqui aumenta a quantidade de ataques, né? Isso pode dar um indicativo do porquê esse atleta tem essa participação, né? A participação oxidativa dele era ligeiramente menor do que observado nos outros estudos, e o ATP-CP é próximo ou ligeiramente menor. Tá? Bom, partindo para a última modalidade agora, continuam ouvindo bem? Ótimo. Então, a última modalidade que eu vou comentar é o Taekwondo. Esse é um estudo que nós publicamos em 2012, foi o mestrado do Fábio Campos. Então, só para vocês terem uma ideia, a estratégia basicamente é a mesma, né? Então, consumo de oxigênio, a gente tem a linha de base medida na mesma posição que o atleta vai lutar, então o atleta em pé, a gente viu qual era a linha de base desse atleta, e aí tem a medida do consumo de oxigênio durante a atividade para estimar a participação oxidativa, o consumo de oxigênio nos intervalos, né, tanto do primeiro round para o segundo, quanto do segundo para o terceiro, e o consumo de oxigênio pós-atividade para estimar o sistema ATP-CP, e os deltas de lactato em cada um dos rounds para estimar
a participação glicolítica. Quero chamar a atenção a alguns pontos aqui. Primeiro, a participação do sistema oxidativo, né? Na verdade aqui o consumo de oxigênio era menor no primeiro round em relação aos dois outros rounds, o mesmo acontecendo com a frequência cardíaca, só que notem que a frequência cardíaca no segundo round era inferior tanto a pico quanto a média a do terceiro round, mas o consumo de oxigênio não. Então aqui a gente já consegue ver que o monitoramento da intensidade do exercício pela frequência cardíaca difere bastante do que acontece com uma medida um pouco mais importante, que é a medida do consumo de oxigênio. Então não dá para inferir a intensidade do exercício, deste tipo de exercício, que fique claro, a partir da frequência cardíaca. Aqui a gente vê o delta da concentração de lactato. Notem que o delta absoluto ele é menor no primeiro round em relação aos outros dois. Porém, quando a gente calcula o delta, né, de round a round, notem que o delta é maior no primeiro do que nos outros dois rounds, tá? Desculpa, do que no terceiro round, sem diferença do segundo round. Quando a gente vê a participação absoluta, a gente observa claramente que a participação oxidativa era menor no primeiro round em relação aos outros dois, e que a participação da via glicolítica era maior no primeiro round em relação ao terceiro round. Tá? Quando a gente observa em termos relativos, notem que o sistema oxidativo predomina em todos os três rounds, sem diferença estatística. O sistema ATP-CP tem o mesmo grau de participação nos três rounds, sem diferença também, ao passo que o sistema glicolítico tem uma queda do primeiro para o terceiro round, ou seja, a participação percentual era maior aqui do que no terceiro round. Portanto, se eu conseguir manter essa participação glicolítica, talvez eu consiga ter uma transferência total de energia maior ao longo dos diferentes rounds. Então, aqui o que acontecia com a participação, com o gasto calórico total, né, o trabalho, o gasto energético total aqui no round 1 menor do que nos outros dois rounds, e o valor relativo, né, de potência metabólica também menor no primeiro round em relação aos outros dois rounds. Aqui a gente vê o que aconteceu em termos de participação na luta inteira, 66% oxidativo, 30% ATP-CP, então notem a importância da participação do sistema ATP-CP nessa modalidade, e 4% da via glicolítica. Infelizmente, nesse estudo, nós não temos os dados numa situação padronizada para ver em que percentual do consumo máximo de oxigênio os atletas trabalhavam durante a luta. Tá? Em termos de gasto calórico, os valores aqui totais e a potência metabólica na luta como um todo. Isso abre perspectiva para outras aplicações. Eu vou mostrar dois estudos que foram o doutorado do João Lopes Silva, que fez também no nosso grupo lá na USP, o primeiro com a ingestão de cafeína. Não vou trazer detalhes do estudo, mas o que eu quero chamar a atenção é o que está nessa tabela, eu recortei aqui, ó. Então, a gente suplementou com cafeína e veja o que aconteceu. Como era o glicolítico que caía no estudo lá do campus, a gente tentou, via suplementação de cafeína, aumentar a participação desse sistema ao longo da luta. Isso aconteceu já no primeiro round em relação à situação placebo, foi mantido no segundo round em relação à situação placebo e foi mantida no terceiro round em relação à condição placebo, ou seja, o indivíduo suplementar com cafeína foi eficaz para que ele transferisse mais energia via sistema glicolítico, né? E teoricamente, se ele tem mais energia, ele pode fazer mais ações de alta intensidade ao longo da luta. Esse é um segundo desdobramento do doutorado do João, aqui com suplementação de bicarbonato. Então, aqui a ideia era aumentar a atividade glicolítica, aqui a ideia era tamponar, né, os metabólitos gerados pela via glicolítica para aumentar também essa contribuição deste sistema. Então, notem que a suplementação de bicarbonato foi eficiente
para aumentar o delta de lactato nos 3 rounds, e isso gerou, né, uma quantidade total de tempo de ataques maior na situação com suplementação em relação à situação placebo. Tá? Então, só aqui para mostrar como esse método de estimativa pode ser interessante para tentar quantificar o efeito de diferentes estratégias para aperfeiçoar o desempenho dos atletas. Esse é um estudo do pessoal da Coreia, foi conduzido na Alemanha. Aqui eles trabalharam com perdas de peso, não vou tratar detalhadamente do design, porque não é o objetivo central aqui, mas o que eu quero chamar a atenção: durante a luta, como eles mediram o consumo de oxigênio, o que eles observaram? Que os atletas que tinham um VO2 pico mais elevado durante a luta conseguiam manter uma frequência de chute maior durante essa mesma luta. Então, isso fica muito claro aqui nesses gráficos, tanto quando eles analisavam o pico, quanto o valor médio do consumo de oxigênio. A maior ativação glicolítica gerava uma diminuição, né? Então, menor atividade glicolítica, maior a frequência de chutes. Então, aqueles que conseguiam tamponar aqui conseguiam ter um melhor desempenho. A mesma coisa acontecia com o delta de lactato. E um ponto importante é que eles observaram que na situação controle, os atletas tinham uma atividade glicolítica menor do que na situação com perda de peso. Então, a situação com perda de peso acabava resultando numa atividade glicolítica maior e num decréscimo maior de chutes ao longo da luta. Então, indicando que a perda de peso pode ser uma atividade prejudicial ao desempenho dos atletas, pelo menos do ponto de vista de transferência de energia. E aqui eu gosto bastante dessa figura, porque eles conseguem exemplificar bem o que acontecia durante a luta. Então, notem aqui a participação do sistema ATP-CP, né? Aqui eles colocaram em quilojoules, se vocês olharem aqui nesse eixo. Então, uma queda muito grande no primeiro round, a restauração no intervalo do primeiro para o segundo round, queda durante o segundo round, uma recuperação que não era total, quando eles comparavam com a recuperação entre os 2 primeiros rounds, e uma nova queda aqui no terceiro round. A participação da via glicolítica, notem uma participação grande, né, a linha amarela aqui, ó, no primeiro round, e ela fica estável ao longo dos 3 rounds, com uma queda no finalzinho ali do terceiro round. Tá? E o sistema oxidativo, que está em azul, notem um aumento muito grande no início do primeiro round e uma elevação constante até o final, quase o finalzinho da luta. Tá? E aí, obviamente, uma queda. E aqui a participação percentual, mostrando a predominância do sistema oxidativo, uma queda do sistema ATP-CP do primeiro para os outros 2 rounds e uma manutenção do percentual da via glicolítica, tá? Ao longo dos rounds. Então, aqui, novamente, a ideia é mostrar como a determinação da participação dos sistemas pode ser relevante para tentar quantificar algumas intervenções. Eu gostaria de chamar a atenção, no entanto, para alguns pontos, né? Primeiro ponto, uma coisa é o que é predominante. Então, apesar de nós termos a predominância do sistema oxidativo, a gente tem que considerar que o que é determinante são as ações de potência que são mantidas pelos sistemas anaeróbios, principalmente pelo sistema ATP-CP. Então, não necessariamente eu aperfeiçoar o que é predominante vai garantir sucesso, porque eu tenho que direcionar meus esforços ao que é determinante durante a luta. Um outro ponto que a gente teria que avançar seria no que diz respeito à contribuição de diferentes grupos musculares para diferentes ações que são relevantes durante a luta. Então, a gente tem que... obviamente, isso não é possível do ponto de vista da estimativa, mas é possível do ponto de vista da análise, né, de uma análise de inferências que nós podemos fazer. Então, fazer essa reflexão pode ser importante para o direcionamento
do treinamento ou dos estímulos de treinamento para diferentes grupos musculares, pensando na contribuição. E aí vou dar um único exemplo aqui. A participação glicolítica não é tão elevada no judô como se acreditava anteriormente, aquele estudo da Úrsula. No entanto, a gente tem que lembrar, né, que o que está contribuindo para a elevação da participação glicolítica são grupos musculares muito pequenos, né, principalmente musculatura do antebraço. Então, para o antebraço, a contribuição glicolítica provavelmente é muito grande. Quando a gente pensa no organismo como um todo, a contribuição glicolítica não é tão grande quanto a oxidativa, mas a gente tem que fazer essas inferências para direcionar as cargas de treinamento, os estímulos de treinamento. E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, né, é voltar àquele ponto que eu comentei, né? Potência metabólica é importante, porque ela vai determinar o desempenho físico, mas ela tem que estar associada à eficiência. Não adianta eu ter uma potência metabólica muito elevada com uma eficiência muito baixa, né? Eu vou simplesmente desperdiçar energia. Então, para modalidades que têm um componente técnico, e principalmente um componente tático elevado, investir aqui na eficiência muitas vezes é mais importante do que investir na melhoria da potência metabólica total. Mas, obviamente, se eu conseguir melhorar os dois componentes, eu tenho, pelo menos do ponto de vista físico, uma possibilidade de maior energia ser despendida e, portanto, golpes mais potentes e, consequentemente, com maior probabilidade de pontuação. Tá? Então, eu queria chamar a atenção a esses três aspectos. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, acho que deu uns 55 minutos, agradecendo aí a atenção de vocês, ficando à disposição, se alguém tiver interesse em trocar ideias para a realização de pesquisa, esse é meu contato aqui no ResearchGate, eu fico à disposição de vocês agora para perguntas.